Sou a professora Dalvani, dediquei minha vida toda à educação, desde os 16 anos. Estou aposentada desde 2013. Sou pesquisadora por formação e também por necessidade. Eu comecei como professora no Tomé e quando vim morar em Quixeré desde 1977, eu senti a dificuldade que era para se fazer pesquisas sobre o município. Onde quer que a gente chegasse, nas repartições, ninguém dava informação. Poucas pessoas dentro de Quixeré se prontificavam a dar as informações que a gente precisava, por serem pessoas ocupadas. E contei muito com a ajuda do Vicente Almeida, em memória. Sempre nos passou as informações que precisávamos para as escolas, tanto alunos como professores que iam entrevistar. Então, desde 77 comecei a fazer pesquisas sobre a cidade de Quixeré e depois me formei em letras, depois em história e complementei minha formação na pesquisa de campo. E assim, já escrevi 3 livros, um já está editado aqui presente na mesa, já foi lançado ano passado e tenho mais 2 para fazer os lançamentos sobre a história de Quixeré. E hoje é um prazer poder estar colaborando aqui, falando um pouquinho sobre a história de Quixeré para todos os quixeréenses, na ocasião em que Quixeré está aniversariando nesse dia 15. Então, como todas as cidades, Quixeré não foi diferente. Sempre as cidades em épocas passadas, no século XIX e início do século XX, aconteciam sempre, se formavam perto de uma água favorável, que fosse uma lagoa bem grande, ou um rio, um riacho, e uma capelinha. Depois vinha uma capelinha com as primeiras pessoas que ocupavam aquele local. Então, Quixeré também iniciou-se aqui próximo do rio Quixeré. Inicialmente foi povoado na zona rural, na várzea, Água Fria, Barreiras, Pocinhos, Buqueirão, foram as primeiras localidades, pegando em busca do Miguel Pereira, em busca de Flores, que já pertencia a Russas, mas que muitas pessoas que moravam aqui casaram com pessoas de lá, e que era muito frequente a interação entre essas localidades e Quixeré. Também Flores, por um tempo, pertenceu à paróquia de Quixeré, quando Quixeré passou a paróquia em 1941. Então, foi construída a Capela de Flores, em 1940, já foi construída a Capela de Flores, pelo padre Oliveira, com as pessoas de lá de Flores, mas por intermédio do Monsenhor Oliveira. Naquele ano ele construiu a Capela de Tomé e a Capela de Flores, em 1940. E os grandes fazendeiros da várzea, e que muito colaborou, morando no Miguel Pereira, mas muito colaborou com a cidade de Quixeré. Inicialmente, a capela foi construída em 1863, em 1900 naquela época a ilha já era habitada. Aqui também os primeiros habitantes que vieram para cá um dos habitantes construiu um altar onde faziam as desobrigas da Igreja Católica, né? Batizados, missas, comunhão, confissão, primeira comunhão, as confissões aconteciam no altar. Em seguida, através das missões que aconteciam de capela nas comunidades, aqui no distrito de Russas, na Cúria de Russas, naquela época chamavam assim, né?
veio um frade franciscano fazer pregar umas missões aqui em Quixeré, naquela época chamada Tabuleiro, né, ainda, Tabuleiro do Rio Quixeré. E nessas missões foi escolhido o local onde seria construída a capela, né, a primeira capela, e colocado uma cruz. Daí foi construída a capela. Em 1941 passou a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, né? Então, inicialmente foi assim, a parte religiosa que imperou mais, né, para a evolução de Quixeré. Mas, com a vinda do Monsenhor Oliveira para cá, Monsenhor Oliveira, que sempre foi muito zeloso na parte religiosa, também era muito zeloso pela parte do crescimento político de Quixeré. Então, ele tinha muita amizade com Jeová Costa Lima. Cada vez que acontecia uma catástrofe assim, das intempéries do tempo, né, tipo cheias e secas, ele recorria à capital, ao governo, através de seus representantes, no caso, Jeová Costa Lima, e também porque ele, desde 1940 até 1942, 48, por aí assim, ele foi inspetor escolar nomeado pelo secretário de Educação de Fortaleza, consta aí no meu livro, e com isso ele tinha uma relação mais aprofundada com o governo do Estado. Então, quando acontecia pragas enormes, como uma vez aconteceu uma grande praga de gafanhotos na serra, diz que descia a nuvem de gafanhoto da serra para cá, diz que as pessoas viam assim, um nevoeiro de gafanhotos. Então, ele também recorreu, pedindo para mandar inseticida e guardas para fazerem o combate. E a água, que também era muito difícil, ele também sempre recorria, pedindo para cavarem poços. Questão das estradas, ele mesmo trazia recursos para fazerem as estradas, estrada de Flores, que até hoje chamam a Estrada do Padre, Estrada de Lagoinha, Estrada de Nossa Senhora de Fátima, Macacos. Então, Buqueirão. Então, tinha muito essa participação do Monsenhor Oliveira, recorrendo à política de Russas e até mesmo Fortaleza. Então, por muito tempo, Quixeré pertenceu a Russas, né, como distrito. Depois ele passou a município em 1957. Já estava mais ou menos estruturado por conta dessas intervenções do padre e dos primeiros políticos representantes de Quixeré na Câmara Municipal de Russas, como foi o seu Zé Alves, seu Ferreirinha, o José de Manduca, né, que era o José Gonçalves Ferreira Lima. Acho que teve mais algum, mas agora me falha um pouco a memória. Mas vocês têm condições de pesquisar um pouquinho mais no livro. Desculpem-me, no momento não estar lembrando muito assim. Eu não poderia deixar de fazer essa colaboração nesse momento, mas eu não estou no melhor momento, então está me falhando a memória um pouquinho. Então, tudo começou assim, né? Tudo começou através das pessoas que queriam ver o progresso de Quixeré, que foram colaborando. O José Gonçalves Ferreira Lima foi também um grande colaborador, não querendo fazer injustiça aos demais, né? Mas ele foi um grande sitiante aqui e colaborou também bastante. Quixeré
o topônimo Quixeré, ele vem do rio, que passava aqui ribeirinho a cidade, né? Que não é aquele rio da barragem. Da barragem para cá, ele passava aqui pertinho, que é hoje o conhecido Rio Velho, né? Depois ele foi abrindo uma bifurcação, que a gente chamava de o córrego, depois o rio do córrego, né, que é o rio da barragem. Ali onde está a barragem era conhecido como Rio das Pedras, porque ali tinha um pedregulho muito forte ali, já no Rio Velho, onde as lavadeiras lavavam muita roupa lá devido às grandes lajedos de pedra que tinha, onde elas podiam usar como suporte para colocar as roupas em cima e esfregar essas roupas, né? Então, do Rio das Pedras, ali surgiu essa bifurcação chamada Rio do Córrego, né? Primeiro o córrego, depois Rio do Córrego, e depois foi passando, se alargando, de cá foi secando, ele lá predominou, né? Antes era a ilha, era aqui entre a ilha do Rio Quixeré e o Rio Jaguaribe, lá em Flores, passando lá em Flores, a ilha era toda essa parte aí, e com a abertura do Rio do Córrego, que hoje é Rio Quixeré, foi que ficou a Ilha Quixeré, se distanciando da várzea, né, do restante da ilha lá. Então, o Riacho Quixeré é um topônimo indígena, e até hoje não existe realmente uma tradução para este nome, tendo em vista que os habitantes daqui, como os índios tapuias, né, logo foram catequizados, e os padres que vinham, os jesuítas, eles não tinham o cuidado de ver assim a linguagem dos índios, de procurar entender a linguagem dos índios. Eles impuseram a linguagem deles, né? A língua portuguesa. Então, por conta disso, a gente tem essa dificuldade de encontrar realmente, tendo em vista alguma sintonia com outras localidades, com outros topônimos que começam com "qui", existe a possibilidade para muitos historiadores de que esse nome, Quixeré, tenha a ver com os queixadas, que é o porco do mato, né? Então, o que se aproxima mais seria lugar de água suja, onde predomina o porco do mato. Mas essa história da água suja também deixa muito a desejar, tendo em vista até que em algumas linguagens indígenas, erê significaria menino. E aí fica essa dúvida, né? O que teria a ver com água suja? Se bem que a água da várzea a gente sabe que é muito suja, né? Assim, não é suja, é barrenta, meio preta devido ao barro da várzea, né? Mas isso, com certeza é um topônimo indígena, ainda de significação, se não desconhecida, mas ainda duvidosa. Ainda merece mais pesquisas, e que o próprio Limério Rocha, que foi professor da universidade, de uma universidade do Recife, pesquisou até em Lisboa sobre Russas e seus distritos, os municípios que foram distrito de Russas, e não encontrou na Torre do Tombo nada que realmente falasse sobre esse topônimo Quixeré, o que seria. Então, para algumas pessoas seria um índio chamado Quixeré, para outros seria uma tribo, e o que se sabe é que é mais fácil ser uma pequena tribo de índios mesmo, porque existem os quixelos, os quixerarius, os quixé, e até falam também, alguns historiadores falam nos índios quixerés também. Então, o topônimo seria isso aí, né?
Passou assim, já se chamava essa região aqui de Quixeré, isso é bem antiga, 1908 já consta no IBGE o nome Quixeré. E a própria cidade aqui chamavam Tabuleiro do Rio Quixeré, porque aqui entre a Lagoa do Pontal, que chamavam Lagoa da Cornicha, e Lagoa do Leão, ficava essa nesga de terra, né, entre as duas lagoas, que vinha da ladeira para o rio. As águas corriam pelo lado e pelo outro e tinha esse planaltozinho aqui, onde os criadores dividiam com seus criares de bovinos e caprinos, principalmente. Quando em época de cheia, eles vinham procurando a parte mais alta e se aglomeravam daqui da onde fica hoje a igreja e a praça, em busca da serra, nessa nesga de terra. E aí ficava também, quando as famílias eram desabrigadas de suas casas, também levantavam suas barracas provisórias, né, nessa mesma nesga de terra, dividindo com seus criares. Eu acho que Quixeré é muito bonito, e essa parte física que fica sempre entre as duas lagoas, para mim ela é muito interessante, certo? E assim, o grande patrimônio que nós temos aqui é a igreja matriz, né? Que a primeira praça eu achava ela mais bonita, mas por ser menor, quando foi aumentada, foi mostrado lá na prefeitura uma planta que seria iria aumentar bastante a praça, mas que ainda preservando o mesmo modelo. E por alguma razão não foi levada em consideração esse modelo que estava lá, e foi feito aí esse grande, que para algumas pessoas é como se fosse um calçamento, como dizem, né? Mas que, de certa forma, ela abriga muito as festas, né? Tudo que é de movimento cultural que acontece aí, ela pelo menos tem espaço para isso aí, mas não ficou tão bonita como a primeira. Mesmo assim, para mim, é o grande patrimônio, sendo que a cidade como um todo ela é muito bonita, e agora com o parque, né, Lagoa do Pontal, acabou de completar essa beleza que ficava entre as duas lagoas, e que agora foi ampliada com a Lagoa do Pontal, né, arborizada e feita essa lindeza que é todinha aí. Da parte histórica do município, foi muito bonito. As comemorações, foi muito bonito. A implantação do município em 15 de maio de 1957, né? Houveram muitas apresentações, houveram muitas coisas lindas. No mesmo, quando o Monsenhor Oliveira, diz a história que Monsenhor Oliveira ficava de braços cruzados, observando o que estava acontecendo, né? Assim, ficou assim, mais distante um pouco, observando os acontecimentos ali em frente à primeiro local que foi implantada a prefeitura, né? Ali onde hoje em dia é o cartório, na rua Coronel José Brito, e ele mais para cá, já observando tudo que estava acontecendo, assim, enlevado com o que estava acontecendo, e já pensou no hino para o município, né? Em seguida chegou em casa, já telefonou para o diretor do jornal, de um jornal em Fortaleza, né? E que era muito amigo dele, por telefone descreveu, pediu para ele escrever o hino de Quixeré, por telefone ele descreveu como era o município de Quixeré, e surgiu esse hino lindíssimo, né? Por telefone ele fez essa descrição, e a sensibilidade de quem estava ouvindo, né?
fazer esse hino que também representa a nossa beleza. Pena que os laranjais já não existem mais, os carnaubais estão se acabando, né? Também as pessoas não valorizam aquilo que era o maior patrimônio de Xeré, que seriam os carnaubais, os laranjais foram por conta de praga que deu, né? Nas laranjas tiveram que acabar com tudo. Quem sabe agora comece a renovar devido os agrônomos hoje já descobriram como fazer, né, uma nova plantação de laranjas, evitando a praga que já tinha sido dada. Então a gente espera que aos poucos a sensibilidade das pessoas de hoje comece a renovar ainda, não é ser saudosista, é que é tão bom se preservar pelo menos alguma partezinha da história do município, né, que possa contar isso aí. Hoje a gente vê que o Assis de Ferreira ainda tem lá na Macambira, né, parte ainda de Carnaubal. Mas aqui próximo já estão trazendo para as praças, né, como lá em Russas e aqui os carnaubais, temendo que realmente acabe essa memória tão ativa que foi do Vale do Jaguaribe e que tão bem representou Quixeré. Então, eu tenho um amor muito forte por Quixeré, e sou suspeita de falar, mas eu acho que Xeré é uma das cidades muito bonitas e eu pelejo muito para que essa memória seja ativada na consciência dos que aqui estão, os jovens de hoje, que serão os administradores de amanhã em Quixeré, e que eu realmente torço muito que os jovens de Quixeré se interessem por política, por uma política saudável, que sejam grandes municipalistas, né, para que possa elevar o nome de Quixeré cada vez mais. Aí parabenizo os que hoje já estão fazendo isso, né, e reconheço o trabalho de muitos, a luta de muitos, e espero que os que estão aí tentando lutar para que o Quixeré realmente seja cada vez mais uma cidade aplausível, que seja uma cidade, um município bom de se viver. Aqui tem um pequeno esboço sobre a cidade de Quixeré, né? Quixeré, traços de uma cidade em ascensão, com fotos e relatos. Então, por ser um livro que eu priorizei mais fotos, a história está mais resumida. O primeiro livro, ele tem menos fotos, com muito conteúdo, e que eu pretendia fazer o lançamento do livro primeiro que escrevi, né, que eu primeiro escrevi ele, depois já estava 600 páginas, eu desdobrei em 3 livros, e lancei esse que tinha mais fotos, porque as pessoas também que tinham me trazido essas fotos até mim, eu fui na casa de cada um, pedi, na casa das famílias, né? Pedi fotos, pedi que me contassem mais sobre a história da família. E alguns prometeram e nunca fizeram, nunca trouxeram, nunca me deram essas informações. Os que me trouxeram, agradeço até hoje. O esboço de Quixeré, quem foram as pessoas que muito colaboraram. Claro que não estão todos, razão até porque muitas pessoas da família não me trouxeram o conteúdo, né, que seria a foto e alguma informação a mais. Então eu não tenho culpa se não coloquei mais pessoas do município por conta disso aí, porque me faltaram essas informações. Alguns eu ainda posso consertar no livro que ainda não foi levado à editora, né? Ainda posso colocar algumas coisas que consegui, e outros eu não consegui de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Este livro aqui conta a história de Quixeré, em parte. Antes disso eu tinha escrito uma apostilazinha que estava muito voltada para o concurso, que também complementa muito esse livro aqui, para quem ganhou a apostila quando adquiriu o livro. Então, a apostila realmente está todinha lá no outro livro, porque a apostila a gente sabe que não vai ficar direto, né? Então, Quixeré, todo o meu amor dedicado a você, nesses 63 anos de administração municipal
visto que eu já tenho 68 anos, né? Vou completar 69 em dezembro. Então, comecei a ensinar com 16 anos, sinal de que fui meio precoce, né? E muito dedicada realmente ao município, à história do município. Então, parabéns, Quixeré, parabéns a todos os quixeréenses de boa vontade, que amam Quixeré, que lutam ou que almejam cada vez mais o seu crescimento, cada vez mais as melhorias, para que se torne cada vez mais lugar plausível para se viver.